Gravando. Bom, aqui uma breve linha do tempo sobre o Malinowski. Isso aí, uma simples pesquisa em vários motores de busca retorna esses resultados. Mas eu acho interessante contextualizar historicamente a biografia intelectual do Malinowski. Então, ele viveu 58 anos, se não me engano, quer dizer, teve uma vida interrompida precocemente. Ele é um cidadão polonês, mas na época não era da Polônia, né? Ele era etnicamente, vamos dizer assim, polonês, mas ele nasceu em Cracóvia, que na época era uma parte do Império Austro-Húngaro. Esse império grande que se desfaz com a Primeira Guerra Mundial e que enfim, comportava ali do Mar Adriático até a fronteira com a Rússia, então tinha a Áustria, tinha a Hungria, tinha a Sérvia, tinha os Balcãs, e tinha a Cracóvia, e ele é de uma família não apenas de elite acadêmica, né, mas ele era de uma família de linhagem aristocrática, né, mas é uma aristocracia empobrecida, vamos dizer assim. O pai era professor universitário e, claro, enfim, exerce influência sobre ele. Ele faz o seu curso de filosofia lá em Cracóvia, né? Mas ele tem os seus estudos interrompidos porque ele fica doente. Dizem que era tuberculose. Então não tem confirmação nas fontes que eu busquei de todas as doenças que Marinovsky teve ao longo de sua vida. Isso é importante porque essas doenças elas acabam sendo uma interrupção dos seus projetos e tem, enfim, expressões subjetivas importantes que depois nós vamos conversar um pouco, que são seus padecimentos durante o trabalho de campo, que só vieram a público na década de 60, quando a segunda esposa, a viúva de Malinowski, publica o seu diário no sentido íntimo do termo, né? Porque ele tinha o diário de campo, ele tinha o diário íntimo, e ele tinha uma troca intensa de correspondências com a noiva, né, quando ele fazia trabalho de campo ali na Melanésia. Ellie Manson, né, que teve um final bastante triste. Ela morreu de consequências da esclerose múltipla na década de 30, eles já estavam casados há tempos. Ela era uma intelectual, uma importante interlocutora do Malinowski. Né? Então, não muito tempo que publicaram a correspondência amorosa, onde eles discutiam, inclusive, a vida sexual com bastante liberdade. E numa época que você estava se saindo do mundo vitoriano. E, e só há pouco se começa a apreciar o papel dessa relação com a Ellie Manson, essa noiva que depois se torna esposa e companheira, e que no final ele é cuidador dela, e ela morre em 1935, e em 1940 ele casa com uma britânica. Deixa eu ver como é que é o nome dela. Linha de tempo, onde estava você? Ele casa com a Valeta Swan, em 1940, que é uma pintora inglesa, mas o casamento dura 2 anos, porque ele morre de AVC em 1942 nos Estados Unidos. Tá? Dizem que o Marinovski, aos 16 anos, ele já era poliglota.
fluente em várias línguas. Ele tinha muita facilidade para línguas, isso certamente foi importante para o trabalho de campo entre os trobriandeses. Ele, antes disso, ele vai a Leipzig, na Alemanha, onde ele estuda com um historiador da economia, o Karl Bucher, né, e com Wilhelm Wundt, que, por sinal, quem fez estágio com Wilhelm Wundt, que era um psicólogo responsável pela ideia da psicologia dos povos, foi o Durkheim também. Isso é bastante curioso. Então, teve um artigo do Luiz Fernando Dias Duarte, onde ele desenvolve essa influência desse psicólogo alemão, Wilhelm Wundt, sobre Boas, Durkheim e Malinowski, né, que parece que todos estagiaram com o Wundt. Quando ele fica doente, num desses momentos de doença longa, a mãe dele, que é a grande influência, ela lê muitas passagens do Ramo de Ouro, do James Frazer, que era uma obra muito importante em vários volumes, que era uma compilação de religião, folclore, mitologia, costume de vários povos, enfim, do ponto de vista evolucionista, e isso desperta nele a vontade de estudar etnologia, antropologia. E ele vai para a Inglaterra, onde ele estuda com o Charles Seligman e com Edward Westermarck, que tinham participado da expedição ao Estreito de Torres, ali na Oceania, no final do século XIX. Mas, assim, eram expedições de trabalho de campo curtas, né, pelo padrão que o Malinowski estabeleceu depois. Enfim, e alojavam junto a tradutores, missionários e faziam entrevistas com os nativos, né. Só que esses autores, especialmente o Seligman, são muito influentes para a escolha do Malinowski depois de estudar os nativos das ilhas ali. Não é isso próprio, né? A ilha chama Boia. Alguém está querendo entrar? Um minuto só. Quem é que está querendo entrar? A pena, tá. Depois nós vamos ver no mapa, né, porque tem uma configuração complexa, né, ali. Strobriand fica um arquipélago que fica a noroeste de Papua, a Nova Guiné, e que é ali que se performa o Anel do Kula hoje, né? Não sei, Atena, você apareceu com a mão levantada. Não, professor, só para fazer o registro que eu não vi a tempo a sua mensagem no Moodle, aí eu estou aqui sentadinha e vou precisar me deslocar. Eu vou acompanhando a aula aqui, mas eu realmente não vi a mensagem no Moodle. Você foi ao campus? Eu estou aqui tomando um cafezinho esperando a aula começar. Aí alguém, alguém me avisou. De qualquer forma, engraçado que eu estou com um perfil duplicado. De qualquer forma, a aula está sendo gravada, então você não vai perder nenhum conteúdo. Não, tá? Queria só fazer mesmo o registro de que eu estou aqui, ainda estou aqui, mas eu vou precisar me deslocar para o centro, então, para poder, enfim, fazer o que eu tenho que fazer. A aula, ela é online, eu não exijo presença em aula online, tá? Mas será um prazer ter a tua companhia aqui. Não, com certeza. E além disso, ela está sendo gravada, para que não se perca nenhum conteúdo, tá? Certo.
Lamento que a mensagem não tenha... Não por isso. Não por... É só essa chuvinha esquisitinha. Aí eu vou ali agora pegar o carro e vou voltar para o centro. E aí O meu registro é que, na verdade, eu marquei a aula online por causa da previsão de muita chuva de hoje de tarde. Então, não é o meu hábito. Sim, Mas sim. também, enfim, fique à vontade. Aí. Tá, obrigada, professor. Imagina. Então, vamos lá. O que eu quero dizer é que havia trabalho de campo já sendo feito antes de Malinowski. Isso nós vimos com boas. Só o que não havia foi a teorização e a codificação rigorosa do trabalho de campo, que foi feita por Malinowski na introdução aos Argonautas do Pacífico Ocidental e que se transformou no cânone, né, da realização de uma etnografia, né, com uma importância que transcende o seu tempo, né, e com lições que são, enfim, extraíveis e utilizáveis no trabalho de vocês, no meu, de todo mundo. Né. E aí eu quero fazer um apelo para a importância de ler Malinowski. Malinowski não é um antropólogo como os outros, tá? Não é um antropólogo nem como seus sucedâneos, nem como os que vieram depois. Eu tenho uma apresentação depois sobre isso, sobre a escrita do Malinowski. A retórica é do Malinowski, e algo que eu quero chamar a atenção, que muitas vezes não é discutido quando se fala em Malinowski, é o Malinowski como narrador. O Malinowski é um grande narrador da vida nativa. Ele poderia ter sido um escritor assim de grande importância. E o Malinowski, ele tem uma preocupação de dialogar com quem está lendo. Talvez o leitor esteja vendo tal coisa, ele se preocupa muito com este diálogo, que é uma coisa verdadeiramente pioneira, não foi apenas a codificação, os conselhos para o trabalho de campo, mas um certo modo de narrar e fazer a escrita etnográfica. E ele era muito admirador, não sei quem de vocês conhece ou já leu, do Joseph Conrad, grande escritor, né? O livro mais célebre é O Coração das Trevas, e os dois têm em comum essa nacionalidade polonesa, tá? E a adoção de uma segunda pátria e de uma segunda língua, que é o inglês. Essa pátria seria ali o Reino Unido, a Inglaterra. Então, os dois se tornam cidadãos britânicos por diferentes vias. Tem um estudo do James Clifford que ele faz um paralelo entre o Conrad e o Malinowski, que está num livro chamado Sobre a Autoridade Etnográfica, publicado em português pela editora, né, Federal do Rio de Janeiro. Um livro muito bom. É desse ensaísta, o James Clifford, que eu vou falar sobre isso depois, porque eu tenho uma apresentação sobre a escrita do Malinowski, né? Então, a gente tem uma tarefa de expor a vida dele, né, a importância dos argonautas, o que é o Anel do Kula, né, a discussão sobre trabalho de campo, e, finalmente, enfim, esse debate em torno da escrita, de como se deve escrever. Eu gostaria de saber se tem alguma configuração que permitisse a pessoa entrar automaticamente assim que ela solicita. Deve ter, mas eu realmente ainda não conheço bem. Então, só vamos avançar aqui na linha do tempo. Eu já estou
falando de assuntos que eu ia falar mais adiante. A publicação do Argonautas do Pacífico Ocidental foi em 1922. Como é que ele chega nesse campo? Biograficamente, historicamente falando, né? O Malinowski ele vai, em 1910, estudar na London School of Economics, onde ele vai ser catedrático, vários anos depois, e ele, enfim, escreve uma revisão, uma grande resenha sobre a família entre os aborígenes australianos, e tem uma preocupação com fontes que é muito grande. Aqui, ó, família entre os aborígenes australianos. Depois ele vai para a Austrália e fazer uma expedição para Papua, que hoje ali é Papua Nova Guiné. E aí irrompe a Primeira Guerra Mundial. O que que acontece? Ele é súdito de uma nação inimiga, que é o Império Austro-Húngaro. Ele não tem cidadania britânica ainda, ele só vai adquirir essa cidadania em 1931. E aí ele já era uma pessoa respeitada, ele tinha contatos e permitem a ele, enfim, continuar o seu trabalho de pesquisa durante o período de guerra, o que o leva a algum isolamento. Então, circunstâncias fortuitas, porque originalmente não era para ele estudar ali no arquipélago onde estão os surpreendeses, e ele acaba fazendo um desvio e indo para lá, e ele fica impressionado com a vitalidade da cultura desses nativos, né? Resolve se instalar lá, né? E aqui tem esse período de 1915 a 16, 17, 18, as expedições de campo, cada um ele fica mais de um ano, uma delas ele fica quase 20 meses, né, entre os trobriandeses, né? E ele vai desenvolver, ele vai refletir muito sobre a observação participante, vai estudar o anel do Kula e toda a produção posterior da vida dele, a mais importante, vai rondar, ela vai ser um desenrolar dos dados que ele colheu nessa época, durante a sua pesquisa. Aí, enfim, ele faz uma carreira para Argonautas do Pacífico Ocidental, em 22, publica um texto muito provocativo, que o tornou muito popular depois, que não é o Argonautas, é a vida sexual dos selvagens. É traduzido, na verdade, para o português como Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem. Está traduzido na editora Vozes, onde ele tem uma polêmica com Freud sobre o complexo de Édipo entre os trobriandeses. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? E depois, na década de 30, ele vai para os Estados Unidos, ele é professor em Yale, né? Ele faz algumas visitas de campo à África e depois ele faz algum trabalho de campo entre os camponeses mexicanos em Oaxaca, né? E aí, realmente, ele morre em 1942, né, em New Haven, Connecticut, de AVC, aos 58 anos, né? E é importante dizer que, em 1967, um diário, no sentido estrito do termo, foi publicado pela viúva. Não era a intenção do Malinowski que esse diário fosse publicado, mas a viúva resolve liberá-lo. E esse diário provoca um grande escândalo na comunidade antropológica, porque um lado que não aparecia nas pesquisas e escritos do Malinowski a respeito dos nativos de Trobriand aparece de forma muito pronunciada, as depressões, as irritações, algumas manifestações de racismo, né? Só que os papéis eram muito separados, né?
E aí descobrem que o Malinowski é um ser humano, como os outros. Isso se complementa com a correspondência dele à noiva, da qual eu falei, né? E que nos dá um panorama a respeito dessa figura que era ambivalente, complexa, mas que vai redesenhar o panorama da antropologia. Então, tanto que a gente costuma chamá-lo de criador da moderna antropologia, do método, da observação participante, da codificação, da etnografia, das condições do trabalho de campo. Hum. Bom, o que é o Argonautas do Pacífico Ocidental? Primeiro, é um texto maravilhoso de ler, tá? Só que ele é um texto muito volumoso, então tem muita gente que desanima por causa do tamanho dele. E ele é um texto que é o resultado desse longo trabalho de campo e que vai se condensar no estudo de uma instituição, que depois vai ser chamada pelo Marcel Mauss de fato social total. É por causa da leitura do material do Malinowski que o Marcel Mauss ele vai cunhar, inovando em relação ao Durkheim, que tinha criado a noção, o conceito de fato social, a ideia de fato social total, ou seja, um tipo de instituição que condensa como nenhuma outra, né, a totalidade, os valores e as dinâmicas de uma sociedade estudada pelo etnógrafo. Né? Então, o Kula é essa troca de braceletes e colares e que envolve um complexo marítimo de centenas de quilômetros, né, e que é praticado em muitas ocasiões, ele é o objeto principal das descrições dos capítulos desse livro, que começa com, enfim, com a apresentação do método que ele se utilizou. Vamos lá, é o método. Antes de falar dessa codificação dos eixos metodológicos, né, é preciso dizer que Malinowski estabeleceu como condição para um bom trabalho etnográfico três grandes pilares. Tá? Um deles é a permanência prolongada, quer dizer, morar, né, sem afastando-se de colonos, de missionários, de representantes do governo. Ele foi morar dentro de uma aldeia trobrenesa. Então tem fotos da tenda dele, tem uma foto muito célebre, se for procurar eu não vou achar agora, dele com a sua tenda no meio da aldeia. Então, é preciso ficar em campo, é preciso que a novidade da presença do etnógrafo, ela se dissolva, para que tu comece a ser reconhecido como uma espécie assim, de pertencente ao lugar, de mobília do lugar. O Malinowski fala em vários meses, ele não dá um prazo determinado, mas os prazos são longos. Né? Na prática, ele ficou ali por anos. Né? Então, essa permanência ela vai ter uma função epistemológica importante, né? Que é permitir que o pesquisador acesse não apenas o que as pessoas dizem que fazem, porque antigamente se entrevistava apenas os nativos, mas também o que elas efetivamente fazem. Então, você vai observar uma disputa, você vai observar um cerimonial, você vai observar uma pessoa contando histórias,
você vai observar ali a relação familiar, né? Você vai observar as técnicas agrícolas, você vai, às vezes, participar dessas atividades, né? Então, esse engajamento em múltiplas dimensões, ele é favorecido por essa permanência prolongada, né? O segundo pilar é o aprendizado da língua nativa, certo? Então, o Malinowski, como eu disse, ele era poliglota, tinha facilidade para línguas, e ele insiste, né, que isso é quase uma obsessão nos textos do Malinowski. É preciso falar a língua do grupo. Não se deve trabalhar com intérprete, só no começo. A língua não é um veículo neutro de informação, né? Ela vai carregar categorias, vai carregar valores, vai carregar formas de perceber o mundo, né? O Malinowski diz que etnografar através de tradutores é etnografar com luvas, e a gente deve tirar essas luvas. Então ele aprende o Kiriguina, que é a língua dos Trobriand. Inclusive, ele escreve, ele consegue, enfim, fazer uma transposição, viajar regras para você transpor e codificar a gramática e o vocabulário de línguas orais, né, existe até hoje, né? E ele efetivamente fez isso. Muitos antropólogos fizeram isso, mas é preciso essa formação em linguística, né? Porque você está fazendo um trabalho de campo com povos que não têm um tipo de registro histórico como o nosso, né? E não tem, muitas vezes, escrita. Então, esse domínio da língua vai permitir uma pesquisa com uma sintonia muito fina, né, com tantos, fórmulas mágicas, conversas cotidianas, né, de uma forma que os predecessores nunca tinham imaginado fazer. Né. E aí tem uma terceira dimensão, que ela é decorrência, que é a participação na vida cotidiana dos nativos. Uhum. Isso é como se fosse um gesto fundador da antropologia por Malinowski, da moderna antropologia, né? Então, a imagem que abre os argonautas é justamente essa. É um pesquisador que se instala fisicamente no coração da comunidade. Ele está presente quando as pessoas acordam, quando elas brigam, quando elas fazem festas, quando chove, né? Quando a vida se reorganiza. E ele, inclusive, ele tenta ir em expedições de cula, tem expedições de canoa. Eles eram grandes navegadores, né, os trobriandeses. E, enfim, a gente não deve ser testemunha apenas de eventos extraordinários, mas o mais importante está nas dimensões da vida ordinária do grupo que nós estamos pesquisando, né? Então, esse conjunto de práticas, eles vão configurar o que o Malinowski chama de observação participante. Então, essa observação participante não é apenas uma técnica, né? Ela é uma postura epistemológica, né? Afirmação de que o conhecimento antropológico ele é produzido na relação, na copresença, no engajamento. Isso é uma lição para todos nós. Então, esse conhecimento ele é intersubjetivo, não são as palavras dele, né? Isso, mas isso, enfim, eu acho que é imanente a uma leitura mais moderna do Malinowski. Mas, enfim, depende de um engajamento multissensorial e de uma convivência prolongada, né, e de um longo registro, né, é preciso manter um diário, diz ele, em que todos esses incidentes e rotinas aparentemente banais da vida cotidiana fiquem inscritas, né?
E nessa introdução ele estabelece instrumentos, né, para esse trabalho de campo ser bem sucedido. Que é o primeiro, é uma espécie de censo, o esqueleto da estrutura social, né, o esqueleto da vida social, né, onde ele vai, através de mapas, de gráficos, ele usava um conjunto diverso de recursos de apreensão e inscrição da vida que ele estava testemunhando, né, da vida dessa sociedade. Né? Então, entre eles, fazer mapas, fazer croquis, fazer genealogias, então, escrever as regras, os dados demográficos, né, o que ele chama de mapeamento sinótico da sociedade. Né? E aí tem um segundo nível que ele vai dizer, olha, quando a gente está muito envolvido com a vida nativa, começam a aparecer fatores que não se traduzem numa apreensão quantitativa, que ele vai chamar de imponderáveis da vida real. É como é que, havendo uma regra, né, o informante, o interlocutor, reagiu à frustração de não ver, por exemplo, um presente que ele deu, né, para um parceiro do Kula, ser correspondido de uma forma que ele achasse digna. Então, isso só pode ser percebido em loco através do exame de diferentes situações. Ele diz, não é possível, por exemplo, perguntar como se pune um crime, mas entrar de uma forma mais direta, e perguntar, se uma pessoa faz isso, o que acontece com ela? Então, essas interações que permitem descortinar aspectos que não são quantificáveis nem quantificáveis em regras abstratas vão nos dar os imponderáveis da vida real. Imponderável, aquilo que não pode ser pesado. E aí, esse ponto de vista nativo, né, o registro da mentalidade indígena seria uma terceira dimensão, as narrativas, as fórmulas mágicas, o vocabulário, mas, sobretudo, imbricado com essa segunda dimensão dos imponderáveis, ela vai dar aquilo que o Malinowski vai chamar de o ponto de vista nativo. Né? É como se você conseguisse fazer uma espécie de painel ou mosaico que descortinasse uma espécie de psicologia cultural, né? As atitudes mentais, isso depois retorna na obra dele. Deixa eu adiantar aqui que o James Clifford, em 1983, naquele texto que eu mencionei a vocês, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. Não, não estou. Aqui, localizei ele. Em português foi, enfim, traduzido. Vocês estão enxergando? Tá. Experiência etnográfica. Primeiro capítulo sobre a autoridade etnográfica, onde ele está fazendo uma espécie de análise da retórica de convencimento que o Malinowski usa como escritor, né? Então, o uso da primeira pessoa, o eu narrativo, eu vi, eu estive lá. Ele vai transformar a experiência pessoal em evidência científica. A primeira pessoa cria a ilusão do acesso direto ao real. Então, outro dispositivo é o uso de fotografias. As imagens do Malinowski entre os trobriandeses vão funcionar como prova visual da sua presença. Então, tem imagens que fotografias que outros tiram do Malinowski entre os nativos. O etnógrafo fotografado é o etnógrafo autenticado. A imagem é como uma espécie de certificado de verossimilhança do campo.
tem também um domínio muito grande do vocabulário, né? O uso de termos nativos no texto demonstra competência linguística. A palavra nativa, incorporada ao inglês acadêmico, é um gesto de apropriação que vai se apresentar como prova de fidelidade. Agora deixa eu parar, deixa eu ver, essa apresentação e carregar uma outra. Apresentação sobre o Kula, propriamente dito. Peraí, tô aqui. Hum. Hum. Vamos apresentar a etnografia dele propriamente dita, tá? Estão enxergando bem? Pode maximizar. Tá bom. Então, por que os homens arriscam a vida navegando vastas extensões de um oceano perigoso para trocar o que parecem ser adereços sem valor? É um mistério que ele tenta decifrar, fazendo essa etnografia, né, que ela é toda perpassada por esse interesse nesse ritual de troca, que é uma troca não econômica, ela é troca, é uma troca que envolve reciprocidade, relação e vínculo entre parceiros. Eles são parceiros da vida toda, parceiros do Kula. E a gente vai ver, tem coisas que vão numa direção, né? Tem os colares que vão na direção e os braceletes que vão em outra direção. E esses objetos são considerados objetos de muito valor, mas é um valor não econômico, é um valor de prestígio. E que eles não podem ser possuídos por muito tempo por alguém. Então, o objetivo desses objetos é circularem e constantemente estarem renovando vínculos sociais, que, como diz depois Marcel Mauss, eles são simultaneamente desinteressados, mas obrigatórios. Tá? Então, vamos lá. Então, para fazer esse Kula, vocês estão vendo ali o mapa, vocês vão ter viagens marítimas que às vezes envolvem centenas de quilômetros, né, em pesadas lagoas, canoas que são escavadas. Né. O propósito do Kula não é a sobrevivência, é uma intricada maquinaria de alianças diplomáticas, fama e status social duradouro. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar essa apresentação e mostrar uma outra para vocês. É uma apresentação animada sobre o Kula. Vou ver se eu estou com ela aqui. Tá, eu estou no Círculo do Kula. Vamos lá.
Não. Que pena, eu quero compartilhar, porque é uma apresentação animada. Não, infelizmente não aparece aqui. Mas era uma apresentação animada que os objetos se movimentavam entre as ilhas, tá? Então, lamentavelmente, não consegui carregá-la aqui A gente volta para o ciclo do Kula. Acho que eu consegui aqui, vocês estão vendo? Então, os braceletes, eles vão no sentido anti-horário, e os colares vão no sentido horário. A gente ver se eu consigo. Não, ele não está conseguindo. Ele passa para essa outra guia. Mas, enfim, se eu clicasse em cada uma desses nós da rede ali, Dobu, Kiriwina, ia aparecer quem são, organização social, etc. É uma apresentação animada que eu fiz, mas está difícil compartilhar aqui, tá? Então, voltamos para a outra apresentação. Que tem características, enfim, da organização social, da estrutura das aldeias, enfim, são mais detalhes, né? Aqui, né, os braceletes e as conchas, um é masculino, o outro é feminino, o sentido de um é horário, o outro é anti-horário, são detalhes da etnografia do Malinowski. Então, as 4 leis universais do Kula, o circuito é contínuo, o anel nunca para. Eles não podem ser vendidos, né? Ele faz comparações e analogias com as joias da coroa na Inglaterra, que também não é algo para ser vendido, etc. Número 2, há muita vergonha em reter esses objetos, né? Então, a virtude que é elogiada é a generosidade. A propriedade é temporária. Reter um objeto por muito tempo é considerado uma falha moral e uma desonra profunda perante a comunidade. Inclusive, a punição com outros parceiros, tem parceiros internos e parceiros de outras aldeias, e parceiros de outras ilhas, numa rede bastante ampla de relações. Então, a punição por falta de generosidade é não querer mais trocar com aquela gente. Então, não é uma punição necessariamente guerreira, né? Mas, enfim, coisas como vergonha e isolamento social são os dispositivos usados, né, como formas de coação. Tá? E ele diz que tem, de um lado, o Kula e, paralelamente, o Dinvali, que são as trocas comerciais que acontecem contemporaneamente uma à outra, né, mas elas não devem ser misturadas, não no mesmo espaço, nem com os mesmos parceiros.
Ali, o propósito de uma é a questão do status, das alianças políticas, da diplomacia. O propósito do outro é a sobrevivência, o escambo. Mas também ele diz que eles geralmente tinham um excedente de produção que era exportado. E também tem partes ali daquele arquipélago em que as pessoas se especializam em fazer um determinado tipo de objeto, um machado, um cesto, né, um ornamento, né, um ornamento diferente, né. E aí, de repente, essas comunidades que não são, não têm uma terra favorável para cultivar um inhame, ou então eles não são tão pescadores, eles trocam, né, fazem uma espécie de escambo daquilo que são especializados para esses bens, que seria a economia primária, né, para eles, né, mas sempre a margem é do Kula. E assim, Kula não é igual para todos, porque tem diferenças hierárquicas de prestígio. Ele diz que é uma pequena sociedade de castas, onde tem pessoas que têm um status superior. Então, tem, por exemplo, chefes que têm mais esposas, quando tem mais esposas, tem mais obrigações de generosidade e parceria, né, com outros, né. Ele se refere, é interessante também na apresentação, ali, no capítulo antes do Kula, sobre a liberdade sexual que vige na Introbria. Inclusive, ele tem uma afirmação que depois ela foi muito combatida, que os trobriandeses desconheciam a paternidade fisiológica. Tem até um texto específico do Edmund Leach, eu não lembro bem o nome, tá, mas ele tem em português sobre esse assunto, né, porque eles eram matrilineares, ou são matrilineares. O menino ele pertence à metade da mãe, então a substância que ele tem, ela é dada pela mãe e por sua linhagem. Então Malinowski achava que o pai era uma figura assim afetiva, mas não era uma figura que transmitia uma substância. Daí a ideia de que eles não conheceriam a paternidade fisiológica, uma ideia um tanto exótica, que foi depois combatida, né, criticada por antropólogos posteriores. Então, assim, ó, apenas aqui no quadro da parte direita, queria chamar a atenção, né, que estudos posteriores mostraram que 3 homens controlavam, na verdade, 50% dos bens do Kula. Quer dizer, você tem uma economia do Kula que é uma economia de prestígio, que não é uma economia da acumulação econômica. Tá? Esse texto do Malinowski foi importante também para a fundação da antropologia econômica, especialmente através dessa economia do prestígio, né, que depois é formalizada por Marcel Mauss em Ensaio sobre a Dádiva, né, versus moedas primitivas, formas primitivas de rivalidade e economia comercial. E Malinowski vai dizer que nada mais distante dos nativos que ele estudou, que a ideia do homem econômico seria um mito liberal de que os primitivos seriam acumuladores e competidores vorazes. É como se o homem, ou o ser humano primordial, ele fosse um proto-liberal, e ele combate essa ideia em nome da etnografia de economias de prestígio. Uhum. Depois isso é transformado pelo Marcel Mauss, mas eu estou aqui para dar uma notícia sobre isso. E aí surge uma antropologia econômica, que depois os textos do Malinowski vão ser relidos por Boas, por Marcel Mauss, por Claude Lévi-Strauss,
por Karl Polanyi, que era um economista húngaro, né, que escreve um trabalho importante, baseado, chama-se A Grande Transformação, que é a transformação de economias rurais em economias de mercado na Europa, e aonde a dádiva representa um papel muito importante. Tá? Você tem a dádiva oposta às trocas impessoais por interesse. Tá? Isso serve para analisar muita coisa, né, a partir da leitura que faz moço, até festas de aniversário, jantares de políticos, presentes que acompanham determinadas cerimônias. Tudo isso nasce de uma leitura dessa etnografia do Malinowski. Bom, tem fases de preparação da expedição, tem meses de construção e remoção de espíritos da madeira, tem ritos e encantos. A feitiçaria desempenha um papel importantíssimo na vida heterobrandesa. Você tem ritos e encantos que são realizados para induzir a generosidade, né? Tu tem rituais e feitiços, encantamentos para se fazer uma boa viagem, para se proteger contra as bruxas voadoras, né, contra tempestades severas, né? Porque nenhum infortúnio, tal como entre os Azande, que nós vamos ver, nenhum infortúnio acontece pelas chamadas causas naturais, né? O xamanismo, essa mentalidade mágica, ela substitui, né, a causalidade natural pela causalidade subjetiva. É sempre uma vontade de alguém ou de algum espírito que está produzindo, seja a sorte, seja o infortúnio. Então, se trata de administrar essa magia ao longo da vida, né, na colheita, na saúde e na doença, né, no êxito desses cerimoniais, no êxito das expedições marítimas. Aqui tem uma canoa. Então, vocês veem que tem um dispositivo de equilíbrio, que é dado por essa prótese, que é colocado do lado direito. Enfim, há toda uma mitologia que acompanha o Kula. Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá? Os mitos fundadores. Essa ideia de fato social total que eu falava a vocês, que ela é cunhada pelo Marcel Moas, inovando em relação ao Durkheim, a partir da leitura dos dados de Malinowski sobre o Kula. Então, as dimensões do direito, da magia, da política, da hierarquia e da economia estão condensadas ou enfeixadas por essa instituição e por esses rituais. Isso eu já falei a vocês. Na visão vitoriana, se acreditava que o homem primitivo agia apenas por instinto, sobrevivência bruta e troca estritamente racional e materialista é o homo economicus, né? O Malinowski vai revelar uma sociedade que é movida por impulsos relacionais, simbólicos. O valor não está em acumular, mas em circular, né? Em algum momento exibir essas insígnias de prestígio, mas dá azar mantê-las em sua posse. Então, ainda existe, né, o Kula. Ainda existe lá. Então, fala assim, políticos em campanha eleitoral, funcionários públicos numa cidade que é próxima, já existia na época, que é Port Moresby, mas que é num outro lugar, é ali na Nova Guiné. Continuam ativamente trocando essas conchas, né? Eles fretam voos regionais e canoas artesanais, então
enfim, modernizaram a logística para preservar um núcleo do ritual. Tá? Vamos parar. Agora eu vou falar um pouco da escrita do Malinowski para carregar uma outra apresentação aqui. Não deu certo. Peraí. Eu creio que eu posso ter parado de deixa eu parar aqui. Eu sair daqui. Estão enxergando? Estão enxergando? Sim? Sim. Tá. Então, essa é a última apresentação, tá? É Malinowski, a arte da escrita, né? É uma discussão sobre o que eu estou aqui, deixa eu ver, um PDF. Não deu certo. Não, vou ter que parar o compartilhamento, porque eu não estou conseguindo avançar. Mas agora consegui. PPT. Esse é o mesmo. Tá, e aqui é um exame das técnicas propriamente ditas, os dispositivos que o Malinowski utiliza para conferir verossimilhança para sua escrita. Nós discutimos um pouco isso no começo da aula. E tem uma parte do Argonautas do Pacífico Ocidental. Parece que eu estava vendo George Martin, Game of Thrones, escrito, descrevendo a genealogia das casas imperiais, página 62, né, 63. Não tem tempo para ler isso agora, mas é um Malinowski cronista da vida social, do poder ali, das competições, do que faziam no passado, da reputação que cada um daqueles povos tinham. É muito interessante. Mas isso que aparece, imagine se o leitor sozinho, rodeado apenas por seu equipamento, numa praia tropical, próxima à aldeia nativa, né? Ele tem muita consciência que ele está usando técnicas que são praticamente de roteiro de filme. Porque ele vai dizer ali, quando ele apresenta o Kula, depois de alguns capítulos, ele diz, já apresentamos o cenário e os atores, agora vamos à instituição, que é o Kula. Então, ele tem consciência disso e ele está o tempo todo imaginando, como outros antropólogos não fazem, um leitor visualizando o material dele e lendo a narrativa dele. E isso é uma lição para todos nós. Então, você tem um cenário, o leitor ele vai ser transformado num personagem implícito.
Ele faz um contrato de leitura, né, como dizem algumas vertentes em literatura, com o leitor. E ele vai oscilar entre o rigor analítico e o encanto narrativo. Aí ele vai ver essa instituição como uma inter-relação entre partes, né? Vai fazer a sua síntese funcionalista. E ele tem o outro lado, é, que é o encanto narrativo. Né? É uma trama com eixo dramático. Né? Começo, meio e fim. Né? Ele diz, ele vai revelar fatos de maneira precisa, mas não insípida. Então, de um lado, você tem essa cobrança e esse apelo ao rigor científico. De outro lado, tem uma arte de contar histórias que é muito pronunciada, né? A coleta de dados, como diz ali no meio, é apenas o começo. A ordenação dos fragmentos da vida tribal em um texto legível é um trabalho decisivo. Aí o eu etnográfico, aqui. Uhum. Dizer que tem muitas fotos com o Malinowski. E tem uma presença. Vocês leiam esse eu etnográfico como se fosse o eu lírico, ou o eu do narrador, na literatura. Você tem uma presença ativa de uma pessoa que se desloca, que mede distâncias, que observa gestos, tem uma autoridade dada pela experiência. Isso é muito salientado pelo James Clifford. A validação científica baseada na experiência pessoal. O contraste entre o campo e o que era a antropologia de gabinete. E um convite ao leitor acompanhar essa intimidade. Então, tem um cenário cinematográfico. Você tem o litoral, que é o limiar, as canoas, que são o veículo, as aldeias, que são o palco. Então, tem um wide shot, né, que é essa visão mais ampla, né, essa visão intermediária. Né, você tem descrições ativas de praias e recifes, né, descrição do transporte físico e narrativo no mar, né, e uma descrição mais em close das aldeias, né? Você tem uma geometria social, tendas e casas, ou palmeiras, né? Então, a viagem ali, ou a narração, não é só uma aventura, ela é um dispositivo formal para introduzir progressivamente personagens e instituições. Tem os diferentes tempos aqui, um tempo acelerado, lançamento de canoas, deslocamento no mar, né, está repetido. Um tempo lento, né, tu tem longos blocos descritivos sobre a organização da aldeia, sobre rituais funerários, sobre lavouras, método. Né. Então, a cadência literária que vai sustentar essa análise e descrição da totalidade cultural. A alternância dos ritmos impede que a teoria vá sendo reduzida, vai reduzir a experiência nativa a uma mera ilustração dos conceitos, não uma mera projeção. Mais adiante desse aqui, tem um close-up aí, tem um mapa geopolítico do Anel do Kula, você tem uma frota de canoas, ou seja, são sucessivas aproximações e um estreitamento do ângulo de observação, né, até chegar na descrição do Kula, propriamente dito. Como se fazendo antes, durante e depois. Então,
O livro é uma construção de mundo etnográfico, porque ele vai mobiliando esse mundo com uma enumeração e uma descrição de diferenças entre distritos, vilas, chefaturas, linhagens, heróis míticos, né? E funciona como world building etnográfico, né? Uma construção de mundo. Então, o leitor ele não está apenas recebendo dados, né? Ele vai absorver a impressão de um mundo coerente, né? Que é povoado por atores e por relações. Deixa eu passar. Mas, enfim, e como eu dizia antes, existe o dispositivo que foi reconhecido pelo James Clifford, que é o uso da primeira pessoa, o uso de fotografias, o vocabulário, mas também o modo como a narrativa se organiza ao longo do livro. Depois, ver se eu tenho alguma coisa posterior. Sim, eu falei do diário do Malinowski, né, depois de sua morte, tempo bastante considerável. Ele tinha essa ideia, foi consagrada do antropólogo como uma espécie de herói da objetividade, do método, da empatia, da boa relação com os informantes. E os diários de campo, né, diários de campo não, os diários no sentido íntimo do termo, eles revelam um lado sombrio do Malinowski. Né? As suas depressões, ele diz que quando ele se sentia inquieto e deprimido, ele pegava um romance e ia ler, ao contrário de outros que se afundam na bebida. E alguns relatos falam ou interpretam o Malinowski como sofrendo de certas neuroses obsessivas, né, como de limpeza, mas eu não encontrei uma confirmação consolidada. Tá? Mas é interessante que ele aparece sempre de branco nas imagens. Tem uma brancura que passa ali, alguma sensação de maior higiene, etc. Ele mesmo se ministrava remédios quando achava que estava doente, enfim, imagina uma situação complicada de, né, você adoecer num ambiente absolutamente distante, contrário ao que você está acostumado ao longo de toda a sua vida. E aí quem aproveita essa discussão é o movimento que ficou conhecido como crítica pós-moderna em antropologia, que ele não é visto nessa disciplina, que nós chegamos até os anos 70. Ele é abordado em Teorias Antropológicas 2, né? Mas que tem um livro-chave, que é A Poética e a Política da Antropologia, de George Marcus, né? Michael Fisher, que foi publicado nessa época, e também uma coletânea Retóricas da Antropologia, onde diversos autores tentam ler o texto antropológico não mais como esse discurso que, no final de contas, você tem, segundo esses críticos, uma grande edição por parte de um herói, que é o Malinowski, né, que, através dessas técnicas literárias e próximas a roteiros de cinema, constroem uma determinada verossimilhança, ou seja, um efeito de real, como diria Roland Barthes, e na qual a voz dos nativos ela praticamente não aparece, né? Essa é uma discussão posterior, uma crítica pesada e posterior, e nem possíveis pontes com um contexto colonial. É que também é um equívoco, é você fazer uma leitura anacrônica achando que essa relação de dominação colonial é a única coisa que importa falar. Isso é um equívoco anacrônico. Isto existe, mas é um dos dados da situação.
A gente já falou disso em outras aulas também. O quanto essas mediações não eram explicitadas, né? E, ao mesmo tempo, você tem ali a constituição de um modelo que ele não serve para ser imitado, mas ele serve para inspirar o trabalho de pesquisa, com todas as críticas que ele possa ter. Ou seja, a monovalência, né, que é uma crítica que os pós-modernos endereçaram a Malinowski, que né, tudo se passa na voz dele, quer dizer, você não tem um filtro que sejam narrativas de outros interlocutores, quer dizer, é muito comum nos textos antropológicos atuais, você distribui as cartas num conjunto que é polifônico, né, de vozes, e você tem muitos controles autorais hoje em dia, né, sobre o resultado de uma produção escrita, de teor antropológico. Ela é um trabalho coletivo, que envolve que muitos metem a mão na massa, né? E o Malinowski acreditava que na aplicação de um determinado receituário metodológico, como eu falei no início da aula, você poderia ter o distanciamento e o olhar aberto para fazer uma descrição científica de uma outra sociedade, ou seja, essa ilusão da objetividade, ela se esvaiu hoje em dia, né? Nós temos compromissos políticos que estão permeando a nossa escrita e limites que nos silenciam muitas vezes. Então, isso é uma discussão que só foi possível porque esse diário que mostra um outro Malinowski, né, ele foi publicado nos anos 60, final dos anos 60. Isso foi um terremoto que se desconstrói a imagem do herói, né, de uma forma muito eloquente. Por último, eu não falei, mas tem menos importância, né, a teoria funcionalista do Malinowski. Ela existe em dois níveis, né, um funcionalismo que é a ideia sistêmica, de que você tem que enxergar os costumes, as instituições interrelacionadas com outros aspectos, é uma ideia assim, alinhada a Durkheim, mas, ao mesmo tempo, uma interpretação funcionalista da cultura como uma adaptação a necessidades biológicas, né, que foi considerado uma espécie de truísmo, né? Se a cultura é uma adaptação a necessidades biológicas, de integração, de adaptação ao meio, né, isso não explica por que diferentes culturas adaptam-se de diferentes modos ao meio. Então, essa é considerada a parte, enfim, mais pobre, mais débil da obra do Malinowski. Então, a minha exposição, ela termina aqui. Se tiver alguma questão que queiram colocar agora, tem depois, pode fazer, se não, um intervalinho. Tá claro até agora? Depois eu compartilho com vocês essas apresentações, esses materiais. Eu só temo, às vezes, saturá-los, assim. Às vezes é preciso uma simplicidade na parte didática, né? Isso só não é possível em sua inteireza, porque é uma turma de pós-graduação. Eu suponho que vocês queiram estar informados em diferentes níveis, né, de uma forma mais completa do que o senso comum ou a percepção que se tem na graduação, quando não se tem tempo para aprofundar, né, quando não se tem a leitura suficiente. Né. Bom, então, vamos fazer um intervalo de 10, 15 minutos, e aí, na volta, o grupo fala um pouco, pode ser? Pode ser, professor. A Luísa, eu acho, acabou de dizer... Estou ouvindo.
Não, é que a nossa colega Luísa, ela tá com um pouco de dificuldade com a internet, aí vai ser bom para nós ter um pequeno intervalo para ela poder resolver até a nossa apresentação. Tá bem, eu vou ver como é que eu interrompo a gravação aqui. Quantos minutos?